Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco de radiação de corpo negro. Normalmente, quando nós olhamos para os corpos, nós enxergamos eles de alguma cor. Essa cor que a gente enxerga está relacionada à luz que incide sobre o corpo. Esse corpo absorve a maior parte dos comprimentos de onda da luz visível e reflete a luz dentro do comprimento de onda que nós enxergamos ali da cor do corpo. Se nós pegamos um corpo e aquecemos ele vai mudando de cor. Por exemplo, um metal, à medida que nós aquecemos ele vai se tornando vermelho. À medida que a gente vai aquecendo mais ainda, ele vai ficando mais claro. O corpo negro, ele é considerado um corpo ideal, porque ele absorve todos os comprimentos de onda, né, de todas as cores, e não reflete nenhum. Quem foi Max Planck? Planck nasceu na Alemanha em 1858. Ele foi um excelente aluno, obteve grau de doutor com 21 anos, amava demais a física e a gente pode ver isso numa das frases dele, que diz o seguinte: o mundo externo é algo independente do homem, algo absoluto, e a procura pelas leis que se aplicam a esse absoluto mostram-se como a mais sublime busca científica na vida. Apesar das análises dele terem levado uma revolução na teoria física, ele ficou bastante abalado porque os estudos dele culminaram na construção da bomba atômica. Quando um corpo é aquecido, que dependendo da temperatura dele, ele vai ter um pico aqui correspondendo a um comprimento de onda. Então, uma temperatura, por exemplo, de 4.000 Kelvin, vai aumentando a temperatura, o pico aqui aumentou aqui a energia irradiada, e o comprimento de onda veio mais aqui para o amarelo, e aumentando ainda mais a temperatura, aqui por volta de 6.000 Kelvin, o pico está aqui no comprimento de onda correspondente ao azul da luz visível. Entrando aqui no nosso laboratório virtual, nós podemos enxergar aqui a parte do espectro visível e aqui a densidade de potência espectral ou ainda intensidade espectral, que é emitida pelo corpo. Essa curva é a curva de Planck. Planck conseguiu obter ela analiticamente, né? Experimentalmente, observou-se que quando a temperatura de um corpo aumenta, ela obedece essa curva. De tal maneira que esse pico, ele muda conforme mudamos a temperatura. Ó. Para temperaturas baixas, ele se desloca para a direita. E em temperaturas bem pequenas aqui, por volta aí de 3.000 Kelvin, ele entra no infravermelho e nós não enxergamos mais. Mas à medida que vai aumentando ali para 4.000 Kelvin, ele fica no vermelho. Lá para 5.000, ele chega no amarelo. E a densidade de potência também vai aumentando. Ó. Notem que o pico vai subindo e andando para a esquerda conforme o aumento da temperatura. Basicamente, o experimento consiste num recipiente completamente fechado, um cubo com paredes pretas, com apenas um pequeno orifício, as paredes adiabáticas de tal maneira que o corpo
que não haja trocas de calor com o meio externo, e esse corpo vai sendo aquecido e irradiando então ali uma energia térmica. Aqui nós temos o pequeno orifício com o colimador, esse feixe que sai de dentro da caixa, ele entra nesse elemento dispersador, e aqui são captados então todos os comprimentos de onda. Dependendo da temperatura que está esse corpo, algum desse comprimento de onda vai ficar mais destacado e vai estar relacionado então àquele pico máximo que a gente vê na curva. A partir do zero absoluto, todo o corpo começa a emitir radiação. E os resultados experimentais davam essa curva. O pico dessa curva, ela independe do corpo, independe do material, independe da massa, independe do volume, ela só depende da temperatura absoluta T do corpo aquecido. Acima da temperatura do zero absoluto, os átomos que possuem cargas elétricas internas estão em constante agitação térmica e irradiam como se fossem antenas. Essa radiação eletromagnética, ela emana por cargas elétricas em movimento, e é o que estamos chamando da radiação térmica. O fato de que a curva espectral se desloca para a esquerda foi descoberta pelo Wilhelm Wien e tornou-se uma lei, hoje em dia é conhecida como a lei de Wien. A lei de Wien diz o seguinte: o pico da curva espectral da radiação térmica se desloca à medida que a temperatura absoluta T do corpo se modifica. Ela matematicamente é descrita como a frequência de pico dividido pela temperatura é igual a uma constante C. Essa constante C ela é independente do material e vale 1,03 vezes 10 na 11 Hz por Kelvin. Gustav Kirchhoff era professor de Planck e ele afirmou que a coisa mais importante do corpo negro é de que ele era um absorvedor perfeito. Por isso poderia-se fazer experimentos com ele sem a presença da reflexão. E ele dizia também que a curva espectral ela depende somente da temperatura absoluta T do corpo. Planck chegou a duas conclusões importantes. A primeira, de que quando o corpo está no equilíbrio térmico, ele absorve e ele irradia a mesma quantidade de energia. E a segunda é de que tanto na emissão quanto na absorção, para a frequência F, a energia ela é quantizada, ou seja, ela vem em pacotinhos de energia. E esse pacotinho de energia é igual à constante de Planck. Essa constante vale 6,63 vezes 10 na menos 34 joules segundo, vezes a frequência do pico. E esse pacotinho de energia, que a gente chama de quantum, que no plural a gente chama de quanta de energia, o quantum é então um pacotinho de luz, é chamado de fóton. E eu vou deixar para vocês assistirem esse vídeo aqui falando sobre fótons, bastante ilustrativo. Logo em seguida, vou pedir para vocês então fazerem a atividade da página 193, atividade 1, 2 e até a próxima aula. Tchau!